para Jesus. Uma linda salva de palmas. Meus amigos, vai aquela orientação. Vamos prestar atenção naquilo que Deus fala, porque dentro da palavra do Senhor está aquilo que nós precisamos. E é aquela voz que nos abre o entendimento, nos dá força para a gente adquirir aquilo que já é nosso. E nós temos que fazer muito esforço missionário. Não, nós estamos estudando aqui, seu terceiro culto, sobre lá Pedro capítulo 1, nós vamos ver a respeito de herança. A bênção de Deus é uma herança. A herança não se faz esforço, não. Herança se faz esforço quem partiu, ele fez para adquirir o bem. Seu pai partiu, deixou bens, você é dono daqueles bens. Se você é o filho único, tudo é seu. Se são dois, metade é de cada um. E assim por diante vai. Nós vamos agora para o Salmo de número 111, porque o Senhor quer falar conosco a respeito da obra que Ele fez em nosso favor. E começando no versículo 5, que ele fala assim: deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. No passado, os israelitas que temeram a Deus, que saíram do Egito com Moisés, que continuaram fiéis, andaram 40 anos pelo deserto. No deserto não há comida, no deserto a situação é muito séria. No entanto, não tiveram problema algum, porque todo dia quando acordavam, Deus tinha fazido chover o maná lá do céu. Era tipo um trigo, é só colher, moer e comer aquele trigo. Mas aquilo tinha que ser todo dia. Todo dia, é como a Bíblia Sagrada. O dia que você não lê a Bíblia, não medita, você não tem o alimento. Mas se abrir a Bíblia, meditar, Ele dá o alimento. O dia que você não vem na igreja, aquele seu dia, Deus preparou a comida e você perde. É aquela palavra que Ele pôs na boca do pregador para lhe entregar. O pregador fala a palavra dele, mas o pregador não é o seu mestre, o seu guru. Isso não existe. Jesus é o seu mestre. Então, na hora que Ele está pregando, na palavra você entende o sim ou não de Deus, e aí se você tiver inteligência e quiser ser feliz, você pega. Ele deu o mandamento no passado e continua a dar hoje. Quando você mais precisar, pode orar. Às vezes você está conversando com uma pessoa, ela está lhe contando um caso, você não sabe o que orientar, mas você sente no coração e aquele mantimento vem na ponta da sua boca. Você é alimentado e você fala a palavra certa. Versículo seguinte, aí no 5 ainda, ele fala: lembrar-se-á sempre do seu conserto. Ele nunca esquece da aliança que ele fez. Toda hora que você precisar, é só você lembrar, clamar aquela bênção, que Deus não se esquece. Aí ele fala assim: mostrou ao seu povo o poder das suas obras. Quando ele tirou Israel lá do Egito, ele mostrou. O faraó, o homem duro, foi quebrado o coração dele através daquelas 10 pragas que Moisés jogou no Egito. E era a única maneira, porque se ele tivesse permitido que os israelitas saíssem, em seguida ele sairia atrás e mataria muitos deles, e nenhum só pereceu. Quando ele permitiu, eles saíram, o faraó veio atrás, mas aí Deus já tinha preparado o caminho certo. Eles estavam num vale, ele entrou naquele vale, montanhas altas, não dava para correr. Estavam desembarcando numa praia que não tinha saída térmica das montanhas altas e o Mar Vermelho, mas Deus tinha preparado uma saída desde a criação. Dizem que no local onde Moisés levou o povo, perto tem 600 metros de profundidade, até 1.600 metros. Mas, no entanto, quando Deus fez, tem uma passarela submersa, tem 20 metros de altura até 80, e foi ali que o mar se abriu, eles passaram a pé enxuto. Você vê que Deus prepara tudo, e ele mostrou o poder das obras dele, porque veio o faraó com todo o seu exército, Deus saiu, que estava à frente do povo, passou para a retaguarda, era luz para eles e trevas para os egípcios não conseguiam se aproximar, porque inexplicavelmente os pinos das carroças saíam da charrete lá, daquelas coisas, e eles tinham que colocar, os cavalos empinavam, gritavam ali, o povo ficou furioso, vamos, e era o próprio Deus fazendo aquilo ali. Quando o último israelita passou, o mar veio e acabou com todos eles,
Deus mostrando o poder das obras dele. Eu preciso conhecer esse poder, você precisa. Do contrário, você vai passar pela vida só ouvindo as pessoas falarem, mas você tem que experimentar que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus faz a obra necessária. E como é que eu vou experimentar? Crendo naquilo que ele fala. E ainda fala aqui no versículo 6, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Eles não tiveram que fazer nada a não ser apropriar daquela terra que por séculos Deus advertiu os amorreus, os heveus, os heteus, os jebuseus, os filisteus, todos eles, que ele iria dar aquela terra para outros, porque eles estavam em práticas espirituais nocivas. O pessoal tinha lá um deus chamado Moloque, que era de bronze, encandecia, às vezes jogava criança ali para poder ter boas colheitas, e Deus dizia que não era isso. E eles então tiveram que sair da terra, e os filhos de Israel entraram em propriedade, deram-lhe as heranças. Nós não trabalhamos para conseguir as bênçãos de Deus, Jesus trabalhou, Jesus levou as nossas doenças, enfermidades, dores, sofrimentos, e hoje é só crer que a bênção é nossa, e herança não se faz esforço para ter, faz quem deixou herança, mas quem vai receber é só crer, assumir, se candidatar como filho de Deus, e ali tem direito. Na herança do mundo, quanto mais filhos tiverem, menor será o nosso quinhão. Mas na de Deus não, quanto mais filhos existirem para Deus, maior será o nosso quinhão. Então nós devemos pregar para todo mundo, que tem lugar para todo mundo, a bênção está preparada para todo mundo, e se todos vierem serão salvos e escaparão da perdição eterna, que é o mais importante, e glória a Deus por isso, amém? Tudo é herança, pessoal, só temos que aprender isso. Vamos para a primeira carta de Pedro. Vamos começar lá no capítulo já, de início, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Presciência é o conhecimento que Deus tem daquilo que ainda vai acontecer num futuro próximo ou longínquo. Deus sabe de tudo. Deus sabia que eu e você estaríamos aqui hoje. Por isso ele trabalhou há muito tempo. Ele sabia que alguns quase viriam, mas aí retrocederiam e se perderiam. E ele está lutando para essas pessoas conseguirem um pouquinho mais de fé e ficarem firmes com Jesus. Então ele nos elegeu em Cristo, fomos eleitos, e não tem como sermos caçados esse nosso mandato de filho de Deus, esse título e o ministério que nos deu, porque foi ele que nos elegeu segundo a presciência que ele tem do futuro. E ele elegeu como em santificação do Espírito, maiúscula Espírito Santo, quer dizer, isso aconteceu através da santificação do Espírito Santo que lutou em favor de nós. E nós estamos, Jesus fez a obra e nós estamos incluídos nessa bênção. E Pedro fala mais aqui, ele foi eleito, eu fui em santificação do Espírito, para quê? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu, foi no Santo dos Santos e salpicou com o seu sangue, e a partir de então nós estamos livres do pecado, da queda de Adão, estamos libertos e preparados para servir a Deus em espírito e em verdade. E ele ainda diz assim, graça e paz vos sejam multiplicados. Aí agora, esse versículo 3 é de muitíssima importância. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, aqui eu chamo a atenção, que ele não pegou um pouquinho da misericórdia dele, não. Ele não queria fazer uma obra pela metade, fez a obra completa, ele usou a sua grande misericórdia. O que é misericórdia de Deus? É quando ele olhou para mim, para você, excluídos por causa do pecado de Adão, e nos amou de tal maneira, se esforçou, lutou, até que um dia nós entendemos que a obra já foi feita há 2000 anos, aceitamos a Jesus e saímos do reino das trevas
e passamos por reino da luz, agora é só continuarmos fiéis, não deixando ninguém manipular a gente, mas seguindo como diz a palavra e chegaremos lá. E qualquer mal que queira entrar em nós, é só dizer: você está derrotado, chegou atrasado e eu já fui alvo da grande misericórdia de Deus. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Aqui fala do novo nascimento, que é uma das coisas mais importantes que você pode pensar na vida. Se você ainda não experimentou o novo nascimento, você precisa, porque sem ele você não herdará o reino de Deus. Não entrará no reino de Deus, não verá o reino de Deus. Como é que o senhor fala isso, missionário? Como é isso? João capítulo 3, versículo 3 e 4. Se você tem cuidado de você, se esforça para ser salvo, isso aqui já é um direito, isso é herança. Começando o versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí estava elogiando Jesus. Jesus cortou na hora e disse o seguinte para ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse homem era príncipe dos judeus e nunca tinha ouvido falar no novo nascimento, nunca sentiu que Deus poderia fazer essa obra, não tinha menor conhecimento. E tem gente hoje dentro da igreja que ainda não percebeu que se ele ou ela não nascerem de novo, não poderão ver o reino de Deus, estão excluídos. Mas aqui fala ver, pois é, mas Jesus continua. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, maiúsculo é o Espírito Santo, água que é a palavra, não pode entrar no reino de Deus. Não se engane, meu irmão. Não basta só vir aqui para a igreja, ouvir os hinos, cantar os hinos, saber orar. Você tem que ter um pouquinho mais, você tem que ter essa experiência com Jesus, que tem exatamente 3 partes. E Jesus falou dela através de Pedro, quando lá no dia de Pentecostes, os judeus chegaram e disseram: varões irmãos, o que faremos para sermos salvos? E Jesus disse: arrependei dos vossos pecados, recebereis a remissão. Deixa eu ler para você aqui, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro começou no versículo fazendo discurso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Aí ele vai falando mais aqui, até que ele chega aqui no versículo 36 e no 37 diz assim: e ouvindo eles isso, compungiram-se-lhes em seu coração. Ficaram todo mundo assim, bem apertados, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. 3 estágios. O arrependimento é quando você sabe que precisa de Jesus e pede Ele para te salvar. Ele já estendeu o manto sobre a sua vida. Aí você começa a sentir o quão pecador você tem sido e começa a confessar. Às vezes você lembra de um fato: é mesmo, Deus, perdoa, está perdoado. Você está no dom do arrependimento, você está exatamente em comunhão com Deus. E vai. Aí de um pouquinho você está preparado. Aí você vem e é batizado aqui nas águas por imersão. Vamos voltar a Pedro agora para ver o que ele falou,
que eu estou já pregando bastante sobre esse assunto aqui agora. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Aí você está gerado para uma viva esperança que Deus tem, que foi malograda com o pecado de Adão. Gorou o plano de Deus, mas agora não, você tem essa viva esperança que veio do Senhor para fazer o quê? A viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ela ocorreu na hora que Jesus ressuscitou, porque quando Jesus ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele, toda a humanidade. Ele fez a obra completa, mas não funciona para toda a humanidade, funciona de pessoa em pessoa. Quando a pessoa ouve a palavra, crê, acredita, aí ela recebe a ressurreição, ela é refeita de novo, o espírito dela é recriado, é um novo nascimento com essas 3 fases, e você nunca mais será do inimigo. Ao contrário, com o batismo do Espírito Santo, você está preparado para invocar a Deus, para expulsar o demônio, para fazer a oração e ser atendido em nome de Jesus. Hoje eu já falei daqui nos cultos anteriores, e não vou repetir agora, eu vou pular para o versículo 6 para você entender. Em Jesus, grandemente vos alegrais. Missionário, eu não me alegro em Jesus. Você precisa nascer de novo, meu irmão. O cristão não pode ser aquela cara azeda, aquela pessoa séria, aquela pessoa que fica remoendo as coisas. Quando você nasce de novo, eu tenho essa seguinte coisa que eu faço, seguinte atitude. Uma pessoa me faz o mal, eu deixo de lado, eu não vou carregar aquilo. Jesus, tenha misericórdia dessa pessoa, eu não vou carregar, eu continuo me alegrando, eu não vou deixar tomar minha alegria, porque a alegria do Senhor, que é a minha força, e foi Ele que deu, para agora ficar remoendo. Mas aquela pessoa não presta, aquela pessoa é má. Eu peço misericórdia como se ela não existisse. Eu falei, Deus, agora o Senhor toma conta, eu vou viver a vida e continuo servindo a Deus, em quem vós grandemente, não é alegrar pouquinho não, eu tenho prazer de orar, prazer de falar com Deus, de atender as pessoas, de dar um sorriso, ainda que agora importa-se necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, como isso que acabei, a pessoa fez aquilo, uma tentação, fiquei triste na hora, mas eu não levo aquilo em consideração, eu volto na presença de Deus, e tudo isso aí é herança que você não tem que fazer por onde. Deixa eu orar com você. Pai, eu oro por essa pessoa que está aqui hoje precisando, ó Deus, precisava dessa palavra, que ela também não está se alegrando grandemente, Pai. Pai, na presença do Senhor, a plenitude de alegria, como é que eu não vou me alegrar, Pai? Claro que vou, e o Senhor vai abençoar a esta pessoa também agora, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma oração para você. Missionário, eu não tenho essa alegria. Olha, minha vida é triste. Eu sou de Deus, eu quero mais, mas não consigo. Vou mandar essa coisa que está tapando aí a porta para a alegria não entrar no seu coração. Você tem esse problema, assim, uma tristeza na alma, só fica lembrando o mal que lhe fizeram, você não está vivendo. Missionário, eu ando muito triste, eu ando melancólico, chateado, aborrecido, e eu preciso ser uma pessoa acima dessas ondas de tempestade, eu quero viver a presença de Deus. Fique em pé que eu oro por você agora em nome de Jesus. Não tenha vergonha não, pessoal, quem tem isso está se fechando para ser uma pessoa aberta que Deus quer que você seja. Eu vou orar agora, ou qualquer outro problema da alma. Missionário, eu tenho uma coisa que eu não consigo esquecer, aquilo me machuca de dia e de noite. Eu não sei mais o que fazer para me livrar disso. Aconteceu há tanto tempo, mas parece que foi ontem à noite. E aquilo tem hora que me dá uma ira, uma vontade de vingar. Meu irmão, você está precisando dessa libertação que Deus vai dar agora. Fica de pé em nome de Jesus. Creia agora, Pai. Eu estou entrando em Tua presença para abençoar essas vidas que vieram aqui hoje cheias de problemas, de necessidades. Meu Pai, estenda as Tuas mãos sobre cada uma delas e liberta agora. Deus, não importa o que fez, essa pessoa entrega ao Senhor, para o Senhor trabalhar com quem prejudicou ela,
e até dar salvação, transformar aquela vida. Mas ela não vai carregar mais esse peso, Pai. Ela está colocando agora ao pé da cruz de Jesus. Ela não quer mais carregar essa carga tão pesada, que tortura, Pai, que machuca. Ela quer ser alegre, não quer ficar desconfiando de ninguém. Claro que ela vai vigiar e orar para não entrar em tentação, mas ela quer viver, ó Deus, e não é esse demônio que vai tirar a alegria do coração dela, não, porque em Jesus, no Senhor, nós nos alegraremos muito, ó Pai, mas com muita quantidade de alegria. E a partir de agora, eu paraliso essa ação maligna e eu digo: diabo, você perdeu a batalha, você foi derrotado agora. Em nome de Jesus Cristo, eu expulso você dessa vida. Saia com essa sua tortura mental, espiritual, dessa lembrança trágica do que aconteceu, mas eu te expulso agora e digo: vai embora, em nome de Jesus Cristo. Sai tristeza, sai angústia, sai melancolia, sai aflição, e vem agora a paz de Deus. Pai, que a tua paz agora entre, que se multiplique na vida dessa pessoa, que ela tenha prazer em falar contigo, em se alegrar. A partir de agora, as coisas são diferentes para ela, em nome do Senhor Jesus. E você diz: obrigado, Jesus. Eu não vou perguntar nada, não. Você senta, porque esse assunto é muito particular e ninguém deve tomar conhecimento daquilo que Deus fez, a não ser que um dia você queira contar. Então você vem e conta em nome de Jesus. Nós vamos agora à novela da vida real. Roda para mim o testemunho em nome de Cristo. Nasci no berço evangélico. Aí então eu conheci o meu esposo, ele não era evangélico. As diferenças começaram a aparecer uns anos após o nosso casamento. Foi uma trajetória difícil. A vida ficava dividida, porque a prioridade nunca era ir para a igreja no domingo. Tudo que eu fazia não trazia felicidade para o nosso lar. Comecei a me sentir muito triste. Sempre faltava alguma coisa. Podia viajar, podia comprar, o que fosse, mas sempre estava faltando alguma coisa. E eu sabia que era Deus. Às vezes várias discussões, porque eu mentia muito para minha esposa. Fora da igreja a gente perde a comunhão. São aproximadamente 10 anos nesta situação. Eu chorava no meu canto porque eu via ela muito triste. E eu sempre ficava dividido entre os amigos e a minha esposa. E foi quando eu mudei toda a amizade para me aproximar a minha casa do Senhor. Eu sabia, quando eu orava, eu me sentia bem. Foi quando eu comecei a procurar uma igreja. Eu me batizei em outro ministério e falava: eu gostei da palavra, mas eu não gostei do local. Ou se não, você gostava do local e não gostava da palavra. Aí eu estava conversando com a minha tia e ela me convidou para ir na igreja dela. Eu vou na Igreja da Graça. Aí nós fomos. Ao conhecer a Igreja da Graça, o vazio espiritual que havia na vida de Márcia começa a ser preenchido pela presença de Deus. Aí nós sentimos realmente em casa, porque era muita palavra, muita oração, louvores. Aquilo começou a alegrar meu coração. Fomos muito bem recepcionados pelo pastor. Eu citei uma palavra no livro de Malaquias que diz: e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu comecei a orar, eu comecei a ter comunhão. E daquele dia em diante, eu acredito que eles tomaram posse dessa palavra, onde eles começaram a congregar frequentemente. É como se a minha fé, ela foi ativada. A irmã Márcia, juntamente com ele, falou: pastor, nós já estamos vendo uma mudança na nossa vida. Feliz na casa de Deus, Márcia recebe o chamado para ser uma patrocinadora da obra. Eu falei: eu não vou poder ir, mas o missionário vai, então eu vou
patrocinar a obra para todos conhecerem a palavra. E era uma forma feliz que eu tinha de agradecer a Deus por tudo que Ele faz pela nossa vida. Então eu comecei a perceber que a gente tinha que ser o exemplo. Então o nosso exemplo começou a ser a nossa vida. Tudo que se trata da obra de Deus sempre estão ajudando, felizes. Nunca tem aquela situação, não dá para fazer, não posso. Em 2013 eu me batizei na Igreja da Graça. E Deus dá sabedoria para ela entrar no mundo dos negócios. Eu sou proprietária da loja Companhia da Moda, tudo em geral para moda feminina. Eu estou realizada no meu trabalho, na minha casa, com a minha família. A mulher sábia edifica a sua casa e ela foi a mulher sábia. Me ajuda muito em tudo que eu faço, sempre companheiro, presente. O agir de Deus é maravilhoso, Ele surpreende. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Glória a Deus. Ô, irmão. Ela está certa, ela não pode ir, mas vai conosco. Agora vamos ficar de pé para nós orarmos. Eu vou orar por quem está em casa e oro por você também aqui. Curva a cabeça e fecha os olhos. Meu irmão, vai descer fogo. O pastor Jaime já está chegando para orar comigo agora. Pai, estou entrando em oração primeiro para quem está em casa, precisando de uma ajuda, ou no hospital, ou, meu Deus, até escondido, porque a coisa ficou séria para essa pessoa. Pois eu te peço uma libertação agora desta vida. Em nome de Jesus Cristo eu abençoo aquelas pessoas que estão em países fechadíssimos para o Evangelho, que sejam abençoadas também, em nome de Jesus Cristo. Whoa!